E nós vemos este salmo de Davi, Salmo 132. Nós vemos aí Davi, estava escrevendo este salmo ao Senhor, estava orando e dizendo: lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Como todos nós sabemos, Davi, rei de Israel, chamado, escolhido, ungido pelo Senhor, ele se assentou no trono. E mesmo antes de se assentar no trono da promessa, ele passou por muitas batalhas, por muitas aflições. Não foi fácil. Davi era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Davi era um homem que tinha a promessa de Deus. Afinal, ele estava de trás das malhadas, era o último aos olhos da família, de seus irmãos e até do seu próprio pai. Mas Deus encontrou Davi de trás das malhadas e disse: eis ali o novo rei de Israel. Porém, as coisas para Davi, depois que ele foi escolhido, indicado por Deus, e através do profeta Samuel, ele foi chamado, escolhido, ungido para ser rei de Israel no lugar de Saul. As coisas para Davi, que já não eram fáceis, porque ele tinha que enfrentar a luta, tinha que enfrentar o desprezo dos irmãos, da família. Mas depois que ele foi escolhido, as coisas para ele agora continuaram também. Parece que ficou mais difícil ainda, porque agora Davi teve que enfrentar guerras, teve que enfrentar lutas, teve que enfrentar perseguições, como a do próprio rei Saul, que estava sentado no trono naquele tempo. Então, quando Saul entendeu que Davi seria o próximo rei, não seu filho Jonatas, então Davi foi fortemente perseguido por Saul. Davi teve que passar por batalhas, Davi teve que se esconder, Davi teve que lutar, Davi teve que passar por momentos de aflições, que eu creio que chegou o momento que ele nem acreditava mais que a promessa de Deus era verdadeira, porque era tanta luta por causa dessa promessa, porque era tanta perseguição, era tanta aflição, era tanta agonia. Davi estava passando por uma dificuldade tão grande, ele tinha que chegando a ponto de se esconder na caverna, que eu acredito que Davi disse, chegou algum momento que Davi, não, essa promessa não pode ser de Deus, essa profecia daquele profeta não pode ter sido de Deus, porque depois que Deus me fez essa promessa, as coisas ficaram difíceis, depois que Deus falou comigo, as coisas pioraram, depois que Deus usou o profeta para mim, agora é perseguição, é luta, é aflição, é dificuldade, é porta fechada, eu tenho que me esconder. Ai, como era bom quando eu estava de trás das malhadas na casa do meu pai. Eu acredito que Davi pode em algum momento ter pensado isso. Ai, como é bom antes de Deus me fazer a promessa, que depois que eu fui inventar de enfrentar um tal de gigante Golias, as coisas pareciam que ia alavancar na minha vida, mas de repente começou a desmoronar. Davi passou por muita aflição por causa da promessa de Deus, mas Deus não abandonou nenhum dia. Deus estava com ele todos os momentos. Deus estava com ele em todas as batalhas, todas as lutas, todas as dificuldades. Davi, ele passou por um momento de solidão. Chegou o momento que os seus próprios companheiros lhe deixaram. Então ele passou por um momento de solidão, de desprezo, de deserto. E eu creio que muitas pessoas têm passado por isso nos últimos dias, nos últimos meses. Eu acredito que tem gente que, apesar de estar rodeado de pessoas, mas tem hora que se sente só, tem hora que se sente desprezado, tem hora que se sente que Deus o abandonou. Mas deixa eu te dizer aqui pelo Espírito de Deus, Deus não te abandonou. O Deus que fez a promessa, ele se responsabiliza em cuidar da tua vida. O Deus que te fez a promessa, o Deus que falou contigo, ele se responsabiliza em dar cabo dos teus adversários. Deus está falando em dar cabo dos adversários. Tem gente que está sendo perseguida, ameaçado. Assim diz o Senhor, alguém está sendo perseguido e ameaçado, mas Deus manda dizer para esta pessoa que o Espírito Santo vai dar cabo desse adversário.
Ai. Quem mandou perseguir o escolhido? Quem mandou perseguir aquele que tem promessa? Porque depois que nós passamos a ter promessa, nós não somos mais pessoas comuns. Nós não somos. Uma coisa era Jacó antes da promessa de Deus. Antes dele se encontrar com Deus num sonho, deitado numa pedra como cabeceira, e ver os anjos de Deus subindo e descendo numa escada até o topo, onde a voz de Deus falou com ele, fez promessa para Jacó. Depois daquele dia, depois da promessa de Deus, Jacó não era mais uma pessoa comum. Agora ele era uma pessoa portadora da promessa de Deus. Deixa eu dizer que você não é uma pessoa comum, você é portador da promessa. A promessa é de Deus, rapaz. Você não é promessa de homem, não é promessa de empresário, de patrão, não é promessa de político, mas o que está sobre a sua vida é promessa de Deus. Por isso existe um peso de glória sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus está cuidando de tudo. Ei, candabagadaga sábia, cheia andaramai. Pode vir confusão, pode se levantar a guerra, pode se levantar um exército inteiro, mas você é uma pessoa que tem promessa de Deus. E quando nós estamos promessa de Deus, não é só questão de uma bênção, de um milagre que vai acontecer no futuro. A partir do momento que se tem uma promessa de Deus, há um peso de glória sobre a vida da pessoa. Você está andando na rua, você não é comum. Você pode estar indo para o trabalho, pode te achar que você é uma pessoa comum, mas você não é comum, porque o que está sobre sua vida é promessa daquele que fez céu, terra e de tudo que há na terra. É promessa daquele que está sustentando o firmamento do céu. É aquele que está segurando o limite das águas. É aquele que está sustentando a vida da terra. Esse é quem fez promessa na tua vida. Portanto, não desanima, não alegra-te o teu coração. Anime-te, siga em frente, levanta-te desse leite e anda, porque tu tem promessa. E quem tem promessa de Deus é diferente. Quem tem promessa de Deus é guardado pelos anjos. Quem tem promessa de Deus é guardado pelo Senhor. Você tem promessa, tem anjo acampando em tua volta, na tua casa, em todos os lugares que você vai, porque tu tem promessa. Tu és selado e blindado pelo Espírito Santo. Diz assim: eu tenho, bate no seu pé, eu tenho promessa de Deus. E é por isso que o adversário tem tanta fúria da tua vida. É por isso que o inimigo, ele tenta se levantar, mas quando ele se levanta, ele cai. O rei de Israel e seu exército, o exército de Saul, só se levantou contra Davi depois que Davi recebeu a promessa. É por isso que há perseguição, é por isso que há a luta. É por isso que existe uma peleja, porque Deus quer cumprir a promessa, mas existe uma luta no mundo espiritual para que o que Deus te prometeu não aconteça. Mas Davi, ele perseverou, foi persistente, ele venceu. Por fim, Davi se sentou no trono de Israel e foi coroado. Por fim, Davi recebeu a promessa de Deus. Por fim, Davi recebeu a bênção de Deus. Amém? Eita glória. Então, esse salmo, ele começa assim, ó. Mais uma vez eu vou ler aqui no versículo 1. Ele começa assim, ó. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. De todas as suas aflições. Então Davi começa dizendo: Senhor, lembra-te
lembra-te de todas as aflições. Então nós vemos aqui que Davi, quando pediu a Deus, ele pediu a Deus o livramento. Amém? Oh glória. Então quando Davi pediu a Deus o livramento, ele já tinha passado por muita coisa. Ele já tinha passado por muita luta, por muita aflição. E Davi agora ele precisava da resposta de Deus. Então ele disse para Deus: lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, até que eu encontre repouso e lugar e morada para o Senhor. Então nós podemos trazer isso aqui para o mundo espiritual. Vamos trazer isso aqui para o mundo da oração. E na verdade Davi agora queria construir uma casa para Deus. Depois de tantas lutas, tantas perseguições, mas agora depois de tantas vitórias, agora Davi ele queria construir uma casa. Ele queria dar uma morada para Deus. E ele estava dizendo: eu não darei repouso aos meus olhos, nem sono às minhas palavras, enquanto eu não encontrar para Deus. Valeu, isso é demais. Toca aqui. Tá glória. Então, certamente que eu não entrarei na tenda da minha... Agora a unção é forte. Certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. O que é que acontece? Agora Davi, depois de lutas e bênçãos, depois de guerras e vitórias, depois da promessa e depois da promessa cumprida, agora Davi queria dar uma morada para Deus. Ele queria dar uma casa para o Senhor. Ele queria um lugar onde Deus pudesse habitar. E eu trago isso para o mundo espiritual, porque nós sabemos que hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus habita no céu, habita. Deus habita em nós, somos templo e morada do Senhor, habita. Deus habita no templo físico, habita. Ah, pastor, Deus não habita em templo físico, Ele só habita em templo espiritual, Ele só habita em nós. Ora, quer dizer que Deus habita em mim e em você e não pode habitar neste lugar. Quer dizer que Deus pode habitar nas pessoas que muitas vezes falam palavrão, muitas vezes envergonha a mente, decepciona o Espírito Santo. Quer dizer que há pessoas mentirosas são a habitação do Espírito Santo. E uma casa linda dessa aqui, com uma cadeira linda daquela ali, uma casa consagrada, ungida, especial para o Senhor, Deus não pode habitar. Ele habita em homens e mulheres mentirosos, mas não pode habitar. Ele habita na gente. Ele habita na gente. Porque Jesus conquistou isso na cruz. O Espírito Santo é promessa cumprida, é promessa feita e promessa cumprida. Hoje nós somos portadores da promessa cumprida do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele habita neste lugar. O Espírito Santo também ele pode habitar, se é que não habita ainda, ele pode habitar na tua casa. Ele pode habitar na tua casa. Será, pastor? Pode. Ele habita em você. Para onde você vai, Ele está junto. Mas quando você volta para a sua casa, quando você entra, eita, você sente aquela paz dobrada. Você sente aquela alegria dobrada. Sabe por que é? Porque Ele, além de estar em você, também o Espírito Santo habita na sua casa. Dizem glória a Deus por isso. Você já prestou atenção que tem lares que a gente entra, e quando a gente entra, a gente sente a tribulação, a guerra. A gente sente uma perturbação no mundo espiritual. Está faltando Deus. Está faltando a presença de Deus. E já tem lugares que quando a gente entra, dá vontade logo de dar um glória a Deus. A presença de Deus está naquela casa, naquele ambiente. E quando Davi disse:
Enquanto eu não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. Quando Davi disse, eu trouxe isso para o mundo espiritual. Davi agora, ele desejava ter a presença de Deus. Davi recebeu muitas vitórias, recebeu promessa, recebeu bênçãos, portas abertas, milagres, se assentou no trono de Israel. Mas agora, depois de tantas bênçãos, tantas vitórias, depois da promessa cumprida, depois que agora Davi não precisa mais estar clamando por dar livramento ao exército de Saul, agora Davi desejou a presença de Deus. Davi olhou para um lado e para o outro: eu já tenho tudo. Já estou assentado no trono, já sou rei, já tenho riqueza, já tenho família, já tenho todas as bênçãos de Deus, mas ainda me falta algo. E Davi disse, enquanto, no verso 3, no verso 2, 3, certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei a minha cama, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Então ele está dizendo, enquanto eu não sossegarei, resumindo, eu não sossegarei enquanto não achar lugar para o Senhor. Diz um glória a Deus quem está entendendo. Eu não sossegarei enquanto não achar lugar. Aqui ó. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar morada. Aqui ó. Enquanto eu não achar morada, enquanto eu não encontrar um lugar dentro de mim para a morada de Deus. Estou trazendo isso para o mundo espiritual. Porque o que está escrito no Antigo Testamento é figura dos acontecimentos hoje, dos acontecimentos presentes da nova aliança. E quando Davi fala, e quando esse salmo fala que ele não daria descanso aos seus olhos, de repouso às suas pálpebras, enquanto não achasse morada para o Senhor, isto representa nos dias de hoje que nós não podemos descansar enquanto não encontrarmos a presença de Deus em nossa vida. Enquanto a gente não achar, enquanto a gente não preparar uma morada de Deus para dentro dos nossos corações, enquanto a gente não encontrar repouso, uma morada para o Deus Altíssimo, uma morada para o Deus Altíssimo, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Quem quer morada do Deus Altíssimo aí? Dá um glória a Deus. Então era isso que Davi queria agora. É isso que esse salmo vem falar aqui essa noite. Eu quero falar para você, para poder resumir e encerrar. Como eu disse, eu quero ser bem breve, ainda não vamos fazer uma oração antes de encerrar o culto. O que eu quero dizer através dessa palavra é que nós, diante de tantas coisas, diante de tantas aflições, como Davi passou por tantas aflições, guerras, lutas, batalhas, perseguição, assim como também eu e você tem passado por lutas, guerra, perseguição, dificuldades na vida, tantas lutas, enfermidade, tantos acontecimentos, tantos fatos contrários à nossa vida, nós não podemos deixar, mesmo mediante tantas guerras e tanta luta, nós não podemos esquecer da morada de Deus em nossa vida. Nós não podemos esquecer de guardar um lugar na nossa vida para o Deus. Nós não podemos esquecer, aliás, nós não podemos esquecer jamais de sermos morada do Deus Altíssimo, de sermos a presença de Deus em nossa vida. Nós não poderemos deixar de colocar na nossa vida o altar da presença de Deus, a arca da aliança, o candelabro, o azeite. Nós não poderemos deixar de colocar lenha no altar, pois o fogo do altar arderá continuamente e não se apagará. O fogo desse altar arderá continuamente e não se apagará. A unção do Espírito Santo arderá na tua vida continuamente e não se apagará. Não pode apagar essa glória que Deus derramou na tua vida, essa unção que Deus está falando com gente ainda, essa glória, esse azeite, essa lâmpada que Deus acendeu na tua vida, isso não poderá se apagar jamais, não poderá se apagar jamais. Pode estar passando por dificuldade grande, mas você é morada do Deus Altíssimo, você é templo do Senhor, você é templo do Espírito Santo. Pode estar passando por uma dificuldade grande, mas não se esqueça de deixar, você é morada de Deus.
Até Davi se lembrou da morada de Deus. Até Davi se lembrou, ele disse, o interessante é que ele disse, eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto não encontrar lugar para o meu Deus. Ou seja, em outras palavras, eu não darei paz à minha alma, enquanto não achar morada para o meu Deus. De todas as coisas que Davi conquistou, riquezas, trono, honra, glória, por fim ele descobriu que o que ele mais precisava de todas as coisas era ser morada do Deus Altíssimo. Portanto, que a maior riqueza, o maior tesouro que nós temos é Deus habitando na nossa vida. É o Deus que habita aqui, ó. É o Deus que habita aí, ó, no seu coração. É o Deus que fala na sua mente. É o Deus que te dá direção e muitas vezes te dá grande livramento. É o Deus que não deixa você cair na cisterna. Deus que fecha a boca do leão. É o Deus que muitas vezes livra pessoas da fornalha de fogo ardente. E nós viemos aqui para se encher dessa presença. Nós viemos aqui para se deparar com o poderoso de Jacó, com o varão da Galileia. Nós viemos aqui para adorar. Hoje é culto da família, culto de adoração ao Espírito Santo. Nós viemos aqui dizer o quanto o Senhor é bom. Dizer assim, Senhor, eu sou morada, pode habitar. Nós viemos aqui para declarar para Deus, Senhor Deus, o meu corpo é santo, pode habitar em mim. Nós viemos aqui hoje para dizer para Deus, Deus, a minha boca, a minha língua é santa, pode habitar na minha vida. Nós viemos aqui hoje para dizer, declarar para Deus a partir de hoje, embora não tenha sido antes, mas a partir de agora você vai declarar e assim vai ser. Você vai dizer, a minha mente é limpa, a minha mente é pura para a morada do Deus Altíssimo. Quem que concorda aí com isso? Quem que está sentindo a presença de Deus? Pois eu quero orar pela sua vida agora. Quem puder ficar de pé, sentado, pulando, rodando, fica à vontade. Pode começar a orar. Se você não sabe como começar, começa aí com glória a Deus, aleluia. Se você não sabe como começar, comece agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela vida. Agradecendo a Deus pelos livramentos. Pela sua bondade. Comece agradecendo a Deus. Porque se não fosse Ele, nem aqui você estava. Deus está falando. Você sabe muito bem disso. Que se não fosse as suas mãos, nem aqui você estaria hoje. E nós podemos começar a oração dizendo isso para Ele. Que se não fosse o Senhor, você não estaria mais com fôlego de vida. Deus está falando com alguém. Deus te livrou. Deus te livrou no leito da morte. Deus te livrou na hora da perseguição. Deus te livrou naquela luta. Queriam te lançar na cisterna, no fundo do poço. O inimigo da tua alma que muitas vezes usa de pessoas. Mas alguém olhou e viu. Isso aí tem promessa, essa aí tem promessa. Queriam matar José. Mas o anjo do Senhor olhou e disse: José não, isso aí tem promessa. E Deus manteve José em vida.
na cisterna, na prisão, na casa de Potifar, quando descobriu o problema. Deus conservou José em vida. Mesmo quando a mulher de Potifar disse: olha, ele queria me violentar. José poderia ter morrido. José, que escapou da cisterna, escapou dos medianitas, escapou dos seus próprios irmãos, escapou da prisão. Também escapou de Potifar. Escapou na prisão. O que é que tem na vida deste homem? É a promessa de Deus. É a promessa de Deus. O que é que tem na vida dessa mulher que ela não morre logo? É a promessa de Deus. Por isso que tu não morreu ainda. Já quiseram preparar até o teu velório. Já quiseram até acertar as contas com o plano funerário. Mas não precisou, porque tu tem promessa e ainda não chegou a tua hora. Deus está falando com alguém. E você sabe que Deus está falando com você. Eu estou diante de alguém que não é. Eu continuo insistindo, batendo nessa tecla, porque é o que o Espírito de Deus revela. Estou diante de alguém que não era para estar aqui hoje. A presença de Deus está na atmosfera. A presença de Deus se faz forte. Mas a graça de Deus te salvou. Ei, Managa sobre Andreai. Oh, Managa sobre Andreai, chefe André. Oh, é promessa. Ei, Deus tem negócio contigo. Tibia semandarabasúpia. Deus tem negócio contigo, irmão. Deus tem negócio contigo, irmã. Tibia nagasubri andarama nagasibi andai berradarama. Chamadagasubi andarama sibe cama rabia sépia. Neshubri andrea sibe caia. Namanagadagadagadaramanagas. Ei, denaganaramanagash manayas. Halarabasibianda handalabasubianda rabiasa. Chamedecandari andarabasubianda rabasubianda rabi. Handarabasubianda rabi. Jesus in prayer. Jesus in prayer. Só está aqui hoje, de pé e viva. O que tu sabe? Que Deus tem promessa na tua vida. Senão, Ele já diria te matar. Nagadagasubi andaramandagasábia andarabi. Shibi andaremanda. Só está aqui por causa da promessa de Deus. Tu não sabe que tu é escolhida. Por que tu teimou? Mas Deus manda te dizer: diga para ela que a promessa ainda está de pé. Você crê? Ei,